Enquanto uma tribo global, podemos organizar-nos suficientemente rápido para sermos capazes de mudar o nosso comportamento coletivo suficientemente rápido? Há um grande potencial. Não é que todos precisem de mudar ao mesmo tempo. O que estamos a falar é de uma massa crítica. Quantas pessoas precisam de mudar para que se espalhe, não sabemos, mas o facto é que quando as pessoas começam a pensar de forma diferente, começam a agir de forma diferente, isso tem um efeito nos outros, espalha-se. Os cientistas em RPI descobriram que com apenas 10% da população envolvida sinceramente numa ideia, esta ideia vai sempre ser adotada pela maioria da sociedade. O que é interessante é que o modelo matemático mostra como é que um salto espontâneo, ou seja, abaixo de 10%, não existe um progresso visível. No entanto, acima de 10%, a ideia espalha-se como fogo em erva seca. Eu não penso que vai ocorrer primeiro no todo, entre a liderança, na nossa liderança política. Há sempre exceções e existem líderes políticos esclarecidos e pessoas de negócios também, mas, no todo, estas pessoas têm muita coisa em jogo no sistema corrente e têm medo da mudança, porque os seus dias de poder e riqueza assentam em manter o sistema atual. Portanto, a mudança precisa de chegar do outro lado. Não penso que possa advir dos mais pobres. Os mais pobres, talvez 2 milhões de pessoas, tentam sobreviver de alguma maneira. Receber comida, casa, os cuidados de saúde e educação. E há um mínimo requerido. Não podemos esperar que venham, talvez, 2 ou 3 centenas de milhões de pessoas que são verdadeiramente ricos e os que lideram precisam de chegar daqueles que estão no meio, que têm escolha em tornar-se cada vez mais preocupados e que sabem que há algo que precisa ser feito. E a esperança é que eles despertem. Se há pessoas que estão conscientes que temos que nos tornar integrados, então a pergunta é se podem unir, se podem dar o primeiro passo nesta direção. Penso que o problema de uma crise global é que, do ponto de vista de cada indivíduo, torna-se difícil saber o que fazer. Quando falamos do nosso ego e de transformarmos o nosso ego, é uma ilusão. Como podemos transformar o nosso ego se estamos dependentes de tantos outros egos? E então, devido aos esforços de alguns, a mudança começa a ocorrer. Como? Pela pressão evolucionária que está a pressionar toda a gente. É só que não possuem o contexto certo. Tudo o que precisam é um gatilho. O gatilho vai ser providenciado por este escalão superior de pessoas que trabalham em conjunto para desenvolver emoções positivas. Então elas afetam um número muito maior do que a pequena comunidade que o começou. E então uma pequena mudança numa pequena comunidade pode afetar uma comunidade humana maior. E a interconexão que possuímos através da internet, a interconexão do ego, de repente, sem mesmo sabermos que está a acontecer, muda e estabelece. E então podem acontecer mudanças muito rápido. A ideia básica é que existem estas interconexões na humanidade que se estendem de forma infinita. Eu estou conectado com você e você com outros e continuo de forma infinita. As nossas ações podem influenciar as ações e sensações dos outros à nossa volta, que por sua vez podem influenciar os outros e então mais ainda. Se disser a alguém que não é capaz de influenciar ninguém, a pessoa não vai fazer nada. Mas se lhe disserem que podem influenciar 1000 pessoas, vão mudar as suas vidas. E essa é a razão pela qual penso que é tão crítico para nós percebermos, antes de mais, como e porquê estamos conectados. As pessoas que pensam conseguem ver oportunidades nisto. E por esta razão precisamos de o fazer de forma coletiva. Temos que o fazer de forma coletiva através de diálogos, primeiro entre duas pessoas, em relacionamentos de duas pessoas e depois generalizando para a família, para toda a comunidade, para comunidades maiores, para o país e para todo o mundo. Mudar a sociedade para reconhecer que não o podemos fazer sozinhos. Não o podemos fazer sozinhos.
É, na verdade, muito simples. O que temos que fazer é apenas levar as pessoas a identificarem-se e a verem os benefícios desta oferta, de trabalharem em conjunto e como a vida seria exponencialmente melhor a nível material e espiritual. A falta de conexão entre as pessoas causa toda esta tristeza no mundo, sem dúvida. Estamos numa encruzilhada. A encruzilhada. E não vai ser decidido pelo destino. Não pelo destino. Estamos no ponto em que o futuro da humanidade vai ser decidido. Mas como as pessoas pensam acerca disso hoje e como se comportam, compreensão, despertar, estas são palavras-chave. Temos a oportunidade de mudar, de reconhecer que mudar já não é acerca de se vai acontecer ou não. A mudança está a vir. A única pergunta é se está a vir de forma inesperada e abrupta, e não podemos fazer grande coisa acerca disso, somos vítimas dela, ou se podemos antecipar, criar aquelas mudanças necessárias que vão trazer um futuro melhor. E esta é a tarefa sem precedentes da geração que vive agora.